E aí, galera, beleza? Estamos aqui no nosso segundo dia para falar de termodinâmica. Vamos passar pelas teorias, passar por aplicações. A EAR tem colocado questões de interpretação de gráfico, não pode dar mole, fica ligado. Vem comigo, ó. De acordo com o diagrama abaixo, uma determinada massa de um gás no estado inicial A sofre as transformações indicadas. Logo, o volume no ponto C é de, em litros, né? Bom, ele quer saber o volume no ponto C. Tá, vamos lá? A gente tem todas as informações, né? Só que ele começa no A, vamos entender, interpretar o gráfico aqui. Ó, botei aqui, ó. No ponto A, né? Preciso fazer nada para o ponto A. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Ele quer o volume em C, tá? Ó, no ponto A, a pressão vale 12, a temperatura vale 4. No ponto B, ó, botar aqui, pressão em A vale 12 atm, né? E o volume que vale 4, né? Então, o volume VA vale 4 litros, né? A gente não tem a temperatura? Tem. Temperatura TA, que vale 100, né? Vale 100 Kelvin. Só que esse gráfico aqui são as curvas de uma isotérmica, né? Então, tem uma isoterma de temperatura TA de 100 Kelvin e poderia pensar na temperatura em B. Só que de B para C, né? Se assim como essa curvatura de uma isoterma, essa daqui também é de uma isoterma, de B para C é uma transformação isotérmica, né? Se de B para C é uma transformação isotérmica, é muito fácil notar que de B para C a pressão cai pela metade. Se a pressão cai pela metade, então é porque o volume dobrou, não é isso? Mas vamos fazer aqui direitinho, ó. Pela equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. A gente sabe que tem conservação, né, da amostra. Se o N for constante, PI vezes VI sobre TI é igual a PF vezes VF sobre TF, não é isso? E aí, se de B para C a temperatura é constante, ó, vou ficar assim, ó, PB VC, PB-VB, né, perdão, sobre TB é igual a PCVC sobre TC. Se é uma isotérmica, eu vou simplificar as temperaturas. A pressão em B vale 12 e o volume em B vale 8 litros. Isso é igual à pressão em C. A pressão em C vale 6 e o volume em C é o que nós queremos saber, galera. Estou fazendo essa conta aqui, né, por puro capricho. Simplifique esse 12 com esse 6, que eu simplifiquei igual a minha face. Ó, simplifica aqui. Vai ficar 2, aqui fica 1, né? 2 vezes 8, isso é igual a VC. Então, VC é igual a 16 litros. Cara, precisava fazer isso? Fala pra mim. Precisava fazer? Não precisava fazer. Porque se é uma isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Fica assim, ó, PI-VI é igual a PF-VF. E aí faz o seguinte, quando a pressão cai, é porque o volume aumentou e vice-versa. Ó, nas mesmas proporções, né? Então, se eu olhei aqui de cabeça, a pressão em B é 12 e em C vale 6, se a pressão foi dividida por 2, o volume multiplicou por 2, então aqui é 16. Show? Sucesso? Tranquilo? Próximo. O sistema termodinâmico realiza, né, o ciclo indicado no gráfico, pressão por volume a seguir. O trabalho resultante e a variação da energia interna do gás ao completar o ciclo valem em joules respectivamente. Galera, vale lembrar que nessa questão eu botei tanto exercício termodinâmico quanto exercícios de gases ali, né, do comecinho, para a gente poder trabalhar esses princípios, tá bom? Mas olha só, vamos lá. A gente quer saber duas coisas: o trabalho resultante e a variação da energia interna. A variação da energia interna já é zero, né? Porque você volta para o mesmo estado. Lembra que ΔU, se a gente tem um gás monoatômico,
não é 3 meios de NR ΔT? A gente costuma dizer que a energia interna é uma função de estado. Você quer saber o que acontece com... Olha aqui. Você quer saber o que acontece com a energia interna, você tem que olhar para a temperatura. Então, a temperatura vai aumentar, a temperatura vai diminuir, a temperatura vai ficar constante. E aí, a gente vai ter as conclusões, as consequências para a energia interna. Show de bola? Então, eu tenho que ΔU é 3 meios de NR ΔT. Show? Então, vai ficar assim, ΔU que é 3 meios de NR ΔT. Se eu tenho que a temperatura inicial é a temperatura A, aí eu vou A, B, C, D e volto para o ar, então a variação da energia interna é zero, né? Porque a temperatura inicial é a temperatura A, isso é igual à temperatura final, que também é a temperatura A, né? Então a gente chega à conclusão que no ciclo termodinâmico, quando você tem uma figura fechada, a gente sabe que não há variação da energia interna. Show? Tá, então a variação da energia interna já é zero. Ao completar o ciclo Valen, ele quer também o trabalho, né, galera? Aí vale lembrar que se você tem um gráfico de pressão por volume, vai depender se o ciclo ele é horário ou anti-horário, não é isso? Então, se você tem aqui um gráfico que é um ciclo horário, pode representar uma máquina térmica. Ele vai receber calor e realizar trabalho, essa é a consequência dele, né? Então, aqui a gente vai ter um trabalho positivo no ciclo horário, né? Se o ciclo for anti-horário, né? Se o ciclo for anti-horário, a gente vai ter um trabalho negativo, a gente vai dizer que o gás sofre um trabalho, né? E aí representaria uma máquina frigorífica, né? Por quê? Né? Horário e anti-horário, né? Aqui o trabalho é negativo realizado pelo meio externo. Show? Então, resumindo, numericamente igual a área do gráfico vai me dar o trabalho de pressão por volume. Então aqui eu estou olhando se o ciclo ele é horário ou anti-horário, tá bom? Quando ele é horário, trabalho do gás, né? Trabalho positivo. Quando ele é anti-horário, o trabalho resultante é o trabalho do meio externo. Voltando à questão, a gente quer calcular essa areazinha aqui, né? A área dessa figura, aqui vai dar 5, né, esse intervalo, e aqui vai dar 2, né? Então, a área, como ela vai ser numericamente igual ao meu trabalho, nesse quadrilátero vai ser a base, que é 2 metros cúbicos, e aqui 5 vezes 10 a quinta, né? Pascal é Newton por metro quadrado. Então, isso vai dar 10 vezes 10 a quinta Newton vezes metro, que é Joule, né? Então, esse trabalho, ó, lembra que é o ciclo horário positivo. Então, o trabalho resultante é 10 vezes 10 a quinta e a variação da energia interna é zero. Então, 10 vezes 10 a quinta e zero. Show? Fica 5 vezes 2, 10 vezes 10 a quinta. Tranquilinho? Então, a área do gráfico me dá o trabalho e a variação da energia interna no ciclo é zero. Show? Beleza? Bom, só relembrando, né, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é o calor menos o trabalho, certo? E aí eu vou ter o seguinte, se no ciclo termodinâmico o ΔU é igual a zero, isso vai ficar zero é igual ao calor menos o trabalho, passa para o outro lado. Então, o calor vai ser igual ao trabalho, né? No ciclo termodinâmico. A gente só tem que saber o que é entrada e saída, né? Quando é horário, a gente recebe calor, né? O ciclo horário é marcado por receber calor e realizar trabalho, né? O sistema, o gás realiza trabalho. Quando a gente tem um ciclo anti-horário, que a gente chama de forçado aqui, a gente vai sofrer um trabalho do meio externo, fazendo com que o sistema ceda calor. Beleza? Isso é importante de lembrar da gente revisar isso aí. Show? Tranquilinho? Então isso aqui é no ciclo termodinâmico para a gente considerar o ΔU igual a zero e consequentemente entender calor e trabalho. Além de ser iguais, de serem iguais, de terem o mesmo módulo, você precisa entender qual é a energia que entra e qual é a energia que sai. O que é um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Show? Beleza. Olha isso que legal.
Uma amostra de um gás ideal sofre uma compressão isotérmica. Compressão isotérmica. Beleza? Essa amostra, portanto, vem comigo. É o que? Uma compressão isotérmica. Compressão isotérmica. Vamos ver o que ele está falando aqui. Ganha calor da vizinhança, perde calor, está com a mesma temperatura que a vizinhança, está a uma temperatura menor que a vizinhança. Vamos lá. Se é uma compressão isotérmica, a gente tem que entender o seguinte: isotérmica, temperatura inicial é igual à temperatura final, né? Compressão, a gente tem um sistema em que a pressão está aumentando. Agora vamos lá. TI igual a TF. Olha só o que a gente vai ter aqui, né? Eu vou ter que, se a temperatura é constante, ΔU, se for um gás monoatômico, pode ser 3,5, 5,5 se for diatômico e 3 se for poliatômico, né? Mais NR ΔT. Se é isotérmica, ΔU é igual a zero. Por que é zero? Porque a temperatura é constante. Temperatura é constante, não vai ter variação da energia interna. Então, pela primeira lei da termodinâmica, de novo, ΔU é igual ao calor menos o trabalho, isso aqui dá zero. De novo, eu vou ter a mesma historinha, que o calor é igual ao trabalho. Agora, vamos lá. Compressão, né? Como é que eu vou saber se ganha calor ou perde calor? Se recebe calor ou se perde calor? Se sofreu trabalho ou se realizou trabalho? Para saber o que acontece com o trabalho, a gente tem que saber, né, o que vai acontecer com o volume. Então, olha só. Pela equação de Clapeyron, PI vezes VI é igual a PF vezes VF, certo? E aí é uma compressão isotérmica. Vamos lá. A pressão final vai ser maior do que a inicial, né? Se a pressão final é maior do que a inicial, então o que está acontecendo com o volume, galera? Se é uma compressão, tem um aumento de pressão, o volume aqui inicial vai ser maior do que o final, então a variação de volume é negativa. Eu vou ter um trabalho negativo realizado pelo meio externo, não é isso? E aí, se o trabalho é realizado pelo meio externo, é um trabalho que eu estou sofrendo, né? Eu sofro esse trabalho. E sofrer trabalho, quando alguém sofre trabalho, ganha energia. Só que ele não guarda nada para ele. Por que ele não guarda nada para ele? Porque a energia interna não mudou. Lembra que calor e trabalho são formas de transferência, né? Então, se eu sofro um trabalho e a minha energia interna não muda, é porque eu perco isso como calor. Então, numa compressão isotérmica, o sistema ele sofre o trabalho porque está tendo um aumento de pressão. Consequentemente, é porque o volume está sendo reduzido, né? Então, ele está sofrendo um trabalho do meio externo. Então, o volume aumenta, é uma expansão. Você trabalha para você crescer, né? Se fosse uma expansão, um aumento de volume, se eu tenho um aumento de volume, galera, trabalho do próprio gás, trabalho do sistema. Para que eu trabalhe, estou aqui trabalhando, eu estou gastando energia, não é assim que funciona? Então, quando eu trabalho, eu gasto energia. Quando eu sofro um trabalho, eu estou recebendo energia. Isso no caso aqui do gás. Ele sofre um trabalho do meio externo, ele vai ganhar energia. Só que ele não guarda para si, porque sua energia interna não muda. A variação da energia interna é zero. Significa que ele vai ceder calor para a vizinhança. Beleza? Então ele sofre um trabalho e cede calor, né? Então ganha calor da vizinhança, perde calor para a vizinhança, né? Está a mesma temperatura da vizinhança, não podemos afirmar isso, né? Porque se tivesse a mesma temperatura da vizinhança não ia ter troca de calor. E a temperatura menor, está uma temperatura menor do que a vizinhança. Isso também não, porque ele cede calor para a vizinhança, né? Vale lembrar aquela citação que o calor flui espontaneamente, né? Enunciado de Clausius. O calor flui espontaneamente, naturalmente, é um processo do meio ambiente. O calor fluir de maior temperatura para o de menor temperatura. Show? Até que se atinja o equilíbrio térmico. Lembrei que o final. Ó, vem comigo. Ao construir uma máquina de Carnot,
O engenheiro percebeu que o seu rendimento era de 25%. Se a fonte fria trabalha a 25 graus Celsius, a temperatura da fonte quente em graus Celsius de tal motor será aproximadamente... Bom, ele quer aproximadamente, não é isso? Se ele quer aproximadamente, vamos lá. Ciclo de Carnot, bebês. Ciclo de Carnot é o ciclo ideal. Que mesmo, né, não sendo, né? Mesmo ele sendo ideal, ele não é perfeito, né? Não existe 100% de rendimento. Show? Importante lembrar disso. Não existe 100% de rendimento, 100% de aproveitamento, ok? Então, mesmo para o ciclo de Carnot, a gente vai estar condenado, né, a perder uma parcela de energia, que é o calor da fonte fria, né? Então, ao construir uma máquina de Carnot, o engenheiro percebeu que o rendimento é de 25%. Então, o rendimento é de 25%, né? O rendimento lá do ciclo de Carnot é 1 menos T-cold, que é a temperatura da fonte fria, sobre o T-hot, que é a temperatura da fonte quente. Nós queremos saber a temperatura da fonte quente. Aqui no ciclo de Carnot, como na verdade na termodinâmica, a temperatura, né, nós usamos a unidade absoluta, né, a escala Kelvin, que é a escala absoluta de temperatura, né? Até porque eu não posso admitir valores negativos aqui, né? Para poder fazer cálculo de rendimento, como é que eu aproveito uma parcela negativa? Fica esquisito, né? Então, a temperatura da fonte fria, né, que é o T-cold, né, a fonte fria trabalha a 25 graus Celsius. Vou somar 273, isso vai dar 298 Kelvin, beleza? Então eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui a temperatura da fonte fria, que é 298, e eu vou descobrir quanto que é a temperatura da fonte quente, ó. O rendimento, que é 25%, vou substituir aqui. Temperatura da fonte fria é 298. Então vem comigo, ó. Vai ficar assim, ó. Faça aqui atrás. Dá para fazer aqui, ó. Rendimento 1 menos T-cold sobre T-hot. O rendimento é 25%, né? Deixa eu voltar lá. A temperatura da fonte fria, né? 1 menos a temperatura da fonte fria é 298 e a da fonte quente é o que eu quero saber. Gente, vou trocar as frações de lado. Vou pegar esse 298 como ele está positivo, ele está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Vai ficar assim, ó, 298 sobre T-hot. Isso é igual a 1. Já vou simplificar aqui, né, para ficar mais fácil. Se eu simplificar por 25, né, em cima e embaixo, né? Se eu fizer isso em cima e embaixo, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4, né? Então ia ficar 1 quarto. Quando eu passar para o outro lado, eu vou passar 1 quarto. Vai ficar menos 1 quarto, né? Então, fração mista, 4 menos 1 vai ficar 3 quartos aqui, né? Então vai ficar assim, 298 sobre a temperatura T-hot da fonte quente. Isso dá 3 quartos, né? 298 vezes 4... né? Isso vai dar 1192, né? Então vai ficar assim, 3 vezes a temperatura da fonte quente, 1192, né? Era só fazer 1200 menos 8. Então vai ficar assim, dividindo isso daí por 3, então a temperatura da fonte quente vai dar aproximadamente 397,3 Kelvin, não é isso? Então tem aproximadamente 397 Kelvin. Só que ele quer saber em Celsius, né? Ele quer saber em Celsius. Então, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então a temperatura em Celsius vai dar 397,3 menos, né? Menos 273. Então a temperatura em Celsius vai dar aproximadamente 124 graus Celsius. Show? Dá 124,3, mas o gabarito é 124, que é aproximado.
Show de bola? Então, isso aqui é uma aplicação objetiva, né? Do ciclo de Carnot. Ele deu rendimento, deu a temperatura da fonte fria e queria saber a temperatura da fonte quente. Show de bola? Tranquilinho? Vamos para mais uma? De quem é esse enunciado, né? Pausa o vídeo e responde para você mesmo. De quem é esse enunciado? É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ou seja, é impossível. Na verdade, o rendimento ele é sempre menor do que 100%. Eu não consigo receber um calor da fonte quente e transformá-lo totalmente em trabalho, né? Porque ele sempre vai ter uma parcelinha, que é o que a gente chama de calor da fonte fria, né? Então, eu vou transformar uma parte em trabalho e outra parte eu perco para o meio ambiente, eu vou liberar para o meio externo, né? Enunciado de Clausius, né? A gente adota o enunciado de Clausius como aquele, o calor flui espontaneamente, né? Se eu quiser saber de onde o calor de onde o calor está indo, para onde ele vai, né? Ele sempre vai naturalmente, espontaneamente, é um processo da natureza natural e do corpo do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura, até que se atinja o equilíbrio térmico, né? Clapeyron a gente lembra de PV igual a nRT, Ampère. A gente pode lembrar da lei de Ampère lá para indução magnética, de campo magnético, né, do fio condutor retilíneo, entre outros. Kelvin é o gabarito, né? É impossível criar uma máquina térmica que tenha 100% de rendimento, que ela consiga pegar todo o calor e transformar todo esse calor liberado, esse calor que vem de uma fonte quente, de um sistema de maior temperatura. Eu não consigo pegar esse calor e transformá-lo todo em energia, em trabalho mecânico, né? Não consigo aproveitar 100%. Estou condenado a sempre perder uma parte da energia, né? Show de bola? Belezinha? Aí a gente tem os nomes, né? Clausius, né? Kelvin e Nicolas Leonard Carnot. Então, Clausius faz a constatação que o calor vai do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso é um processo espontâneo até que se atinja o equilíbrio térmico. Kelvin, é impossível criar uma máquina que tenha 100% de rendimento. E Carnot, que fala da máquina ideal. Lembra da máquina do ciclo de Carnot? Que são duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Carnot, a gente usa o rendimento como 1 menos T-code, né? Sobre T-hot, né? Como é que era o ciclo de Carnot? Vamos lembrar? Ó, lembrando o ciclo de Carnot aqui rapidinho, num gráfico de pressão por volume, a gente tem uma temperatura T1, né? Que é o T-hot, vou botar aqui, T-hot, que é a temperatura da fonte quente. A gente tem uma temperatura T2, que é uma outra isoterma, que é o T-cold, né? E a gente tem as adiabáticas, né? A gente tem a primeira aqui. Opa! E vou colocar outra aqui, né? Bom. Bom, aí aqui tá. Dar nomes, né? Aqui. A, B, C, D. De A para B. B para C. C para D. E D para A. O ciclo de Carnot, então, ele é composto, né, por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. De A para B é a nossa expansão isotérmica. É aqui que a gente recebe o calor da fonte quente, o Q-hot, na expansão isotérmica, beleza? Porque as divergem tanto na expansão adiabática quanto na compressão adiabática. A adiabática é porque não troca calor. Então, na expansão isotérmica é onde o sistema recebe calor, beleza? Ele recebe o calor da fonte quente na expansão isotérmica. Isso aí é interessante de saber, tá? Aqui, ó, no de C para D é onde libera o Q-cold, né? Que é o calor da fonte fria, tá bom? Então, entra o calor da fonte quente na expansão isotérmica e na compressão isotérmica de C para D é onde ele libera, onde ele perde calor, né, para a vizinhança, ele vai liberar calor para o meio externo.
Show? Então, ciclo de Carnot, ciclo horário, representa uma máquina térmica aqui bonitinho pra gente, cujo rendimento pode ser determinado dessa forma. Mas vale lembrar que nunca é 100% esse rendimento. Show de bola? Tranquilo? Tá. Olha essa aqui que maneira. Em um laboratório, um estudante realiza alguns experimentos. Eu coloquei mais essa, eu acho que, se não me engano, só tem essa de gases. Mais essa de gases, as outras são de termodinâmica propriamente. Ó, então vamos lá. Inicialmente o gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Gente, esse é o valor mais clássico, né? Temperatura inicial 27 graus Celsius, somando 273, isso dá 300 Kelvin. O valor mais clássico do universo. Coloquei essa questão porque se cair já está bem repetitivo, mas essa aqui tem dois processos. Ó. Em seguida, ela sofre uma expansão isobárica. Expansão isobárica. Expansão, o volume está aumentando, né? Expansão, o volume aumenta. Isobárica. Se é isobárica, a pressão inicial é igual à pressão final, galera. Escuta aqui uma coisa. PI sobre TI. PI não, né? Porque nem botar isso, vou botar já pronto. Se a pressão é constante, como é que vai ficar a equação dos gases perfeitos, né? Vai ficar volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Você lembra que a gente não precisava fazer conta? A gente não precisa fazer conta aqui, porque é diretamente proporcional. Nós vamos fazer conta, mas vai ser de cabeça, né? Porque é a expansão isobárica que torna o seu volume o quê? 5 vezes maior, galera. Ah, galera, olha só. Presta atenção aqui pra gente pensar rápido nas questões. Tem que ter agilidade na prova da IAI. Não dorme não. Reage. Ó, se o volume final é 5 vezes maior, eu nem ia fazer conta. Porque é isobárica. Quando é isobárica, quando a pressão é constante, bebê, quando a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, se o volume aumentou 5 vezes, é porque a temperatura aumentou 5 vezes, então essa temperatura vira 1500. Já acabou, essa primeira parte acabou. Mas se você não aceitou, o volume final é 5 vezes o volume inicial. A temperatura inicial é 300, né? Então, se eu substituir, vai ficar como? Vai ficar volume inicial, vai ficar VI mesmo, sobre 300, igual a 5 vezes VI. Que o volume final aumentou 5 vezes, né? Então, essa é a temperatura final. Olha aí que molezinha. Corta VI com VI, multiplica cruzado. Então, a temperatura final nesse processo dá o quê? 1500 Kelvin. Essa é a temperatura que eu teria após o primeiro processo. Mas olha só. Imediatamente após, o gás sofre uma transformação isocórica. Bebês. Bebês. Botar de azul. Isocórica. Para quem não se lembra, isocórica, isovolumétrica, isométrica. É a transformação em que o volume inicial é igual ao volume final. O volume é constante. Como é que vai ficar a regrinha? Vai ficar agora PI sobre TI é igual a PF sobre TF. Ah, gente, de novo, pô, de novo, é uma razão aqui, ó, tô igualando razões, né, diretamente proporcional. Então, pressão e temperatura agora, quando a pressão é constante no primeiro caso, pressão constante, volume e temperatura diretamente proporcionais. Quando o volume é constante, aí pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Olha só o que ele vai dizer. Opa, spoiler. Ó, e a sua pressão agora, nessa segunda parte, cai a 1/6 do seu volume inicial. Ah, gente. Então agora, nesse segundo caso aqui de azul, né, a pressão final é 1/6 da pressão inicial. Lembra que a nossa temperatura inicial agora, nesse processo, é de 1500, né? Estou mudando as cores para mudar essa parte do processo. Então aqui era 1500. Aí agora eu vou levar esse cara que está numa temperatura de 1500 para uma transformação isocórica. E nessa transformação isocórica a pressão cai a 1/6. Então a temperatura também vai cair a 1/6, por isso o gabarito aqui, a temperatura final dá 250 Kelvin. Então diretamente proporcional. Mas se você não entender, eu vou fazer para você a conta. PI vai continuar com botar de azul, né, para respeitar
As cores do universo. Ó, vai ficar assim, PI, sob a temperatura agora que é 1500, né? Porque começa esse segundo processo. A pressão final é 1/6 de PI sobre a temperatura finale. I will go cut, cut. Pressão inicial, cortei, cortei. Então, borracha multiplica cruzado. Opa, que borracha. Vai ficar assim, temperatura final, 1/6, vai passar para lá multiplicando 1500, né? Então, 1500 vezes 1/6 vai ficar 1500 sobre 6, isso dá 250 Kelvin. But I know que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Então, a temperatura em Celsius é 250 menos 273. Temperatura em Celsius vai dar menos 23 graus Celsius, bebês. Show de bola, show de bola. Cara, era para resolver a gente de cabeça. Então trouxe pra gente treinar. Ó, primeiro, isobárica. Pô, isobárica a pressão é constante, então volume e temperatura diretamente proporcional. Volume aumentou 5 vezes, então a temperatura aumentou 5, por isso que foi para 1500. Aí começa um segundo processo em que o volume é constante, pressão e temperatura diretamente proporcionais. Se a pressão cai a 1/6, então a temperatura também ia a 1/6, então se eu tenho 1500, 1/6 de 1500, isso dá 250. Aí quero passar para Celsius, só diminuir 273, isso dá menos 23 graus Celsius. Lembrei aqui, acho que essa questão até da SpaceX, molezinha. Show? Tranquilinho? Vamos comigo, vem comigo. Revisão em gases e termo. Acho que essa aqui eu também botei da praia, botei essas duas, eu acho. Durante um experimento, um gás perfeito é comprimido com pressão adiabática, sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 joules. Sobre ele, comprimido, calma aí, adiabaticamente. Então ele aqui, ó, ele é uma compressão adiabática, né? Se a adiabática, bebês, adiabática é aquela em que o calor é zero. Don't have trocas de calor, não vai ter troca de calor. Show! Mas o aluno Baby Shark, o aluno iniciante ali, né? Ele já pensa, não tem calor, não tem mudança de temperatura. Cara, não viaja. Porque a gente está na termodinâmica, mano. Na termodinâmica, olha pro tia aqui. Na termodinâmica, a mudança da energia interna, vou lá escrever enésima vez aqui, né? Delta U é igual ao quê? Calor menos o trabalho. Se delta U é calor menos o trabalho, não vai ter... Calma aí. Esse delta U aqui, se eu pensar no monoatômico, 3 meios de NR delta T, não é isso? Então, significa que para mudar a energia interna, para mudar a temperatura, você pode fazer isso com trocas de calor ou com realização ou a sofrência de um trabalho, né? Eu posso ter trocas de calor que vão mudar a energia interna. Lembre de uma coisa, se você está muito preso à calorimetria, você está pensando assim, calor sensível, calor latente. Um muda a temperatura, outro muda o estado. Beleza. Só que aqui você aprende em gases que dá para mudar a temperatura desse gás também, mesmo quando não tem troca de calor. Vamos voltar aqui atrás? Deixa eu voltar aqui lá no início. Olha esse desenho que eu fiz. Lembra que de B para C, aqui é uma expansão adiabática. De B para C é uma expansão adiabática. Você está vendo que a temperatura está caindo mesmo sem ter troca de calor? Agora aqui, de D para A. De D para A é uma compressão adiabática. A temperatura está aumentando e é adiabática, mesmo sem ter troca de calor. Então, nessas daqui que eu coloquei de verde, B, C e DA, são adiabáticas, segundo o Carnot, né? Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que a temperatura está mudando. Por quê? Porque há uma realização de trabalho sobre esse sistema. Ok? Aqui esse desenho dá até para matar a questão, né? Porque se é uma compressão adiabática, a pressão está aumentando, a temperatura está aumentando, só que o volume está diminuindo. Matamos a questão. Mas eu vou resolver de outra maneira com vocês. Ó, vamos voltar lá. Se é uma compressão adiabática, não tem troca de calor. Então vai ficar assim, delta U é igual, né, a menos o trabalho, não é isso? Aí ele vai e fala assim para vocês, ó. Ele vai e fala, sendo realizado sobre ele um trabalho, ele sofre um trabalho de 800 joules.
mas eu vou colocar menos 800, porque é um trabalho do meio externo, ele está sofrendo esse trabalho, não é isso? Então ele sofre esse trabalho, eu vou colocar menos. Por que é menos? Porque o volume está diminuindo, é uma compressão, né? Estou tendo um aumento da pressão. Não há troca de calor, né? E aí, pensa comigo uma coisa. A gente poderia pensar só energeticamente. Se você quiser substituir aqui, dá para fazer isso. A gente teria então que ΔU ficaria menos 800. Por que eu botei o menos? Porque é um trabalho do meio externo, tá bom? E aí fica ΔU igual a 800. Ou então você pode entender o seguinte. O gás ou ele vai expandir, que é quando ele realiza trabalho, ou ele vai ser comprimido. Nas transformações, né? Transformações gasosas, ou expansão ou compressão. Ou expansão, né? Ou a compressão. Tem também o caso de volume constante, mas eu estou pensando nesse momento nos processos em que eu vou ter trabalho. A gente já passou pelo cíclico, a gente sabe que na isovolumétrica não há realização de trabalho. E aí, quando que eu vou saber que se o trabalho é positivo ou negativo? O trabalho é positivo quando o gás ele tem uma expansão, né? O seu volume está aumentando, ΔV vai ser positivo. Agora, quando o seu volume está diminuindo, ele está ali sendo comprimido, o volume diminui, aí a variação da negativa, eu vou ter um trabalho negativo. Mas isso é por uma correção da fórmula, porque vai ficar menos, dá mais. Ou seja, ele sofreu um trabalho, ele está ganhando energia. O ΔU deu positivo, gente. Se o ΔU deu positivo, é porque a temperatura dele está aumentando. Então é bem simples de pensar. Eu estou trabalhando aqui, fazendo aqui, desenhando e estou trabalhando. E nesse meu trabalho, quando eu estou trabalhando, eu estou gastando energia. Ok? A mesma coisa para o gás. Quando o gás realiza um trabalho, o gás está gastando energia. Agora, se ele sofre, se o meio externo vem e comprime ele está recebendo um trabalho, ele está sofrendo um trabalho, ele vai estar ganhando energia. Então é por isso que a temperatura dele vai aumentar. Então, com pressão, a gente já sabe que a pressão está aumentando. A temperatura também está aumentando, porque a variação da energia interna é positiva, não é isso? Só que nessa compressão eu tenho o meu volume o quê? Diminuindo, né? Então a gente tem lá o desenho, então tenho aqui do ciclo de Carnot, para você relembrar. Então eu tenho aqui, opa, passei direto. Eu tenho aqui nessa compressão um volume sendo, né? Um volume sendo reduzido, diminuído. A pressão aumentando, que é o que eu tenho de D para A, né? Então, de D para A é a nossa compressão adiabática. A pressão está aumentando, a temperatura também está aumentando, mas o volume diminui. Show? Molezinha? Então, o volume diminui, temperatura aumenta e pressão aumenta. Cadê a letra D, né? O volume diminui, né? Porque ele sofreu um trabalho, sendo realizado sobre ele um trabalho. Ele sofreu um trabalho, o volume diminui, a temperatura aumenta e a pressão aumenta. Show, sucesso? Então, análise aí do que está acontecendo. Bom, considere, olha essa próxima questão aqui, ó. Considere uma máquina térmica X que executa um ciclo termodinâmico com a realização de trabalho. Já falou aí que tem realização de trabalho. O rendimento dessa máquina térmica é de 40% do rendimento de uma máquina Y, que funciona segundo o ciclo de Carnot, operando entre duas fontes de calor com temperatura de 27 graus Celsius e 327 graus Celsius. Ah, gente, ó, já dei aquele bizu, né? Eu já dei esse bizu. Porque se eu colocar aqui, né, a máquina, eu vou fazer lá na outra folha, né? Máquina Y, quem tem aula comigo, eu dou um bizuzinho muito simples. A temperatura da fonte fria, né, que eu estou botando como cold aqui, T-cold, é de 27 graus Celsius. Esse é o valor mais clássico da termodinâmica, que isso é igual a 300 Kelvin, né? A temperatura da fonte quente, que é o T-hot, 327 graus Celsius. Se eu somar o 273, isso dá 600. Qual é o bizu? Qual é o bizu? Tá em Kelvin, né? Ciclos de Carnot, o rendimento é 50%, né? Quem tem aula aí comigo sabe disso. Por quê? Porque 300 e 600, metade, né? E aí no ciclo de Carnot, da máquina Y, porque a máquina Y está no ciclo de Carnot, não é 1 menos T-cold, né? Temperatura da fonte fria sobre o T-hot, não é isso? Então, o rendimento da máquina Y no ciclo de Carnot, esse bizu aqui, ó, é fato.
vai ficar assim, 1 menos 300 sobre 600. 300 sobre 600 dá meio e 1 menos meio dá meio. Então, o rendimento do Y é 50%. Show? Então, o rendimento da máquina Y, que está no ciclo de Carnot, é de 50%. Aí ele fala que o rendimento da máquina X é 40% de 50%. E aí eu vou ter o seguinte, ó. O rendimento da máquina X é 40% de Y, né? De 50%. Show? Deixa eu voltar lá. Vamos ver. Durante um ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é de 500 joules, que é o Q-code, né, da máquina X. Então, o trabalho realizado nesse ciclo é de... Vamos lá. Então, o Q-code, o calor da fonte fria da máquina X é 500, né? Então, o calor da fonte fria, que é o Q-code, dá 500 joules, né? Quanto que dá, né, o rendimento dela? 40% e 50%, né? 0,4 vezes meio, quanto é que dá, gente? Isso não dá 0,2, né? 4 vezes 5, 20. Tenho duas casas decimais. Isso dá 0,2, né? Isso dá 20%, não é isso, gente? Então, o meu rendimento aí é de 20%, pobrinha ela, ó. Então, o rendimento da máquina X é de 20%. O que significa isso? Você tem que entender os fatos. Eu vou usar as equações para a gente poder descobrir o trabalho realizado. Mas, cara, vamos lá. Se eu encontro o rendimento de 20%, o que isso significa? O que significa ter um rendimento de 20%? Significa que eu aproveito 20%. Ou seja, aquilo que é perdido, que é lançado para a fonte fria, que eu não consigo aproveitar, que vai para o meio ambiente, é o quê? É 80%. Se eu aproveito 20%, os outros 80% eu não vou conseguir aproveitar. E o que eu não vou conseguir aproveitar não é o calor da fonte fria, que é 500. Então daria para você resolver por regra de 3 aqui, se você quisesse, né? Ou matemática básica. Esses 500 joules representam o quê? Representam 80%. Então 20%, né? Um quarto disso, 125, letra B. Aí, ó. Voa, brilha. O 500 é o que eu não aproveito. Os 500 joules. Então, esses 500 joules é 80%, pô. Você não quer saber 20%, que é X, que é o trabalho, que é o que tu consegue aproveitar? Então, aqui, ó, vai ficar um quarto. O trabalho vai dar 125. Aí vai ter alguém que vai falar assim, Elias, pelo amor de Deus, eu não sei nada de termodinâmica, não entendi nada, porque eu também não sei porcentagem. Meu professor não me libertou. Tá bom, vamos fazer pela equação, né? Duas, vou ter que usar duas, ou então eu vou fazer o seguinte. O que eu faço aqui para ficar mais simples? Como ele deu o Q-code, eu vou ter que usar essa aqui, ó. 1 menos o Q-code sobre o Q-hot. E a gente sabe que pela conservação, o Q-hot, que é o calor que entra, vai ser o trabalho mais do que? Mais o calor da fonte fria, que eu não consigo aproveitar. A gente sabe que esse Q-code é 500. Olha só a viagem, o rolê que eu vou dar, hein? 20% é igual a 1 menos 500 sobre Q-hot. Vou pegar o 20%, que é 20 sobre 100. Se eu simplificar, isso dá 1 sobre 5, né? Esse 500 sobre Q-hot, essa fração, vou passar para o outro lado lá positiva. Vai ficar assim, 500, né? 500 sobre Q-hot, né? Isso é igual a 1 menos 20%, né? Show? Esse 20%, como eu te falei, se eu simplificar por 20, né? Simplifica por 20 em cima e embaixo, você vai dar 1 sobre 5, né? Então vai ficar assim, 500 sobre Q-hot, né? Isso é 1 menos 1 quinto. Fração mista, 5 vezes 1, 5. Menos 1, vai dar 4 quintos aqui, né? Ó, vou continuar aqui. Olha só o rolê. Se você pudesse fazer por regra de 3, vai facilitar a tua vida, para você entender o processo. Então, isso vai dar 4 quintos, né? Então, o Q-hot, ó, multiplica cruzado, vai ficar 4 vezes o Q-hot, que é o calor da fonte quente. 500 vezes 5 dá 2.500. Então, o Q-hot vai dar 625 o quê? 625 joules. Isso é tudão que ele recebe.
Se isso é tudão que ele recebe e 500 vai para o lixo, 500 eu perco para o meio externo, né? Então vou usar aqui de laranja, ó, vou usar essa equação. Vem comigo. O QROT é 625, o trabalho é o que eu quero e o QCODE é 500. Passa para o outro lado, isso dá 125 joules. Esse é o meu trabalho que eu já tinha achado. Pô, fala a verdade para mim, abre o teu coração. Não é muito mais fácil entender que se é 20% que eu aproveito e eu perdi 80%, então se 80% é 500, que é o que vai para a fonte fria, aí eu vou pensar, então eu aproveito só 20, que é um quarto. 500 dividido por 4, 125. Não é muito mais fácil? Show? Tranquilinho? Vamos avançar? Vamos para mais uma. E essa daqui que a gente já trabalhou, ó. Essa aqui a gente já trabalhou dentro de outras questões, né? Um gás sofre uma transformação adiabática. Essa é rápida. Não há troca de calor. Em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Galera, o meio externo realiza um trabalho sobre ele. É adiabática, não tem troca de calor. Se ele sofre trabalho, ele não está ganhando energia, a sua energia interna não vai aumentar, sua temperatura não vai aumentar. A gente já passou por isso, hein? É uma transformação adiabática, não uma troca de calor. E o sistema, o gás aí, ele sofre, ó, um gás ideal sofre uma transformação adiabática. Beleza. Em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Então, seu volume está diminuindo, né? Eu não chamo isso de compressão adiabática. A gente não acabou de mostrar isso lá na equação? Volta aí o vídeo. Que a gente viu lá na questão de ciclo de Carnot, que eu desenhei o ciclo para você. Vimos na anterior aí que a gente viu que a pressão aumenta, a temperatura aumenta e o volume diminui. Então a energia interna do gás diminui? Não, porque a temperatura vai aumentar, né? Ele está ganhando energia em forma de trabalho, ele está sofrendo trabalho. O calor trocado aumenta? Vamos lá, não tem troca de calor, né? Se ele sofre um trabalho, a pressão está aumentando, o volume do gás aumenta? Não, porque ele está sofrendo um trabalho, o volume diminui. A temperatura do gás aumenta, gabarito letra E. Como é que eu sei? Vamos fazer de novo. Delta U, calor menos trabalho. Trabalho realizado pelo meio externo é negativo. Então vai ficar assim, ó, delta U igual a menos o trabalho. Sendo que se o trabalho é negativo, o delta U é positivo, né? Lembra desse estudo de sinais aí, né? Delta U positivo significa que a temperatura aumenta, galera. Show, a gente já passou por isso que eu fiz essa um pouquinho mais rápido. Show, vamos para mais uma? Olha essa aqui que maneira. Um mol de um gás ideal monoatômico vai do estado A ao estado C. Passando pelo estado B com pressão. Passando com o estado B com pressão, como mostrado na figura abaixo. Enfim, a quantidade de calor que entra no sistema durante esse processo é D. A quantidade de calor que entra no sistema durante o processo é D. Bom, então, pelo que eu entendi, né? Passando para o estado B, ó. Ele sai daqui do A, vem para o B, não é isso? Depois vem para o C. E aí eu saí do A e fui para o C. E ele quer saber o calor vinculado a esse processo. Bom, presta atenção no seguinte, ó, um gráfico de pressão por volume. Pela primeira lei da termodinâmica, ΔU não é o calor menos o trabalho, não é isso? Se ΔU é o calor menos o trabalho, o que vai acontecer? Vou passar o trabalho para o outro lado, ΔU mais o trabalho, isso não é igual ao calor. Então, primeiramente, eu já estou pensando nessa equação por um motivo. É um gráfico de pressão por volume. Então, se eu calcular a área desse gráfico aqui, né, em todo o processo, se eu calcular a área desse gráfico em todo o processo, eu vou, né, descobrir o trabalho. Lembra que a área é numericamente igual ao trabalho. E a variação da energia interna, eu só não preciso das temperaturas de A e de C, porque eu começo no A e termino no C, não é isso? Então, ó, vem comigo. Não botei aqui, né? Ó, então vamos lá. Vamos primeiramente calcular as áreas, né? Vou chamar aqui de A1, botar de outra cor.
Tá de preto. Essa área aqui vou chamar de A1. Essa aqui vou chamar de A2, como eu estou aumentando de volume. Então, o trabalho vai ser igual a A1 mais A2, né? Então, vamos descobrir o trabalho, então. Trabalho que vai ser A1 mais A2. Como é que vai ficar? A1 é um trapézio, não é isso? A base maior dele está aqui, ó, que é 2000, né? Ó, que é quilopascal, então aqui é 2000, né? A base menor é 1, então vai ficar 1000, né? Porque tem o quilo aqui do quilopascal, são 1000 newtons por metro quadrado, não é isso? Então vai ficar o seguinte. Vou colocar aqui, acho melhor, né? Ó, tá assim ele. Tá deitadinho, né? Aqui é 1000. Aqui 2000, né? E a altura dele seria aqui do 1 para o 3, né? 2, né? Então aqui 2, certo? Então aqui isso aqui para calcular a área 1. A área 2 que eu separei, vamos ver a área 2, volta lá. Então aqui a altura é 1000, né? Ó, aqui já é 1000. E aqui eu vou do 3 para o 4, então dá 1, né? Então aqui dá 1. Então essa aqui é a área 2, né? Então vamos lá. A área do trapézio, base média vezes a altura. Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2, né? Então vai ficar aqui 2000 mais 1000, né? Bzão mais Bzinho vezes a altura que é 2 sobre 2, né? Então essa área 1 mais a área 2. Vamos ver a área 2. Mais a área 2 desse carinha, 1000 vezes 1, né? Então vai ficar 1000 vezes 1. Show? Então, continuando aqui em cima, meu trabalho vai ser simplificando o 2 de cima, que está multiplicando com 2 de baixo. Então, o meu trabalho vai ser de 3.000 mais 1000. Então, o trabalho aí dá 4.000 joules. Positivo, né? Positivo porque eu sei que o volume está aumentando, né? Então, o trabalho é realizado pelo gás, não é isso? Agora, como é que eu vou encontrar, né, a variação da energia interna para a gente poder determinar o calor? Ó, quero saber o calor no processo. O trabalho já tenho, está faltando a variação da energia interna, né? É um gás ideal monoatômico, 1 mol dele, né? Então presta atenção, né? Vou colocar aqui de vermelho, né? A minha variação da energia interna, ó. Variação da energia interna, como é monoatômico, 3 meios de NR delta T. Delta T, temperatura final é TC e a inicial é TA. Elias, eu não tenho a temperatura TC e TA. Calma. Don't be afraid. Não tenha medo. Olha aqui pro tio. Vai ficar assim, ó. Lembra da equação de Clapeyron? PCVC é igual a NRTC. E quem é o PA? PAVA. Não é NRTA, não é isso? Se eu isolar TC e TA aqui, como é que vai ficar? Diz para mim, ó. Vai ficar assim. TC é igual a PCVC sobre NR. Quem vai ser o TA? TA não vai ser PAVA sobre NR, não é isso? Eu não vou poder substituir isso aqui? Ó, se eu substituir na temperatura, olha como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim, ó, delta U, que é 3 meios de NR. Quem é a temperatura C que eu não tenho? Mas olha só, vai ficar assim, PCVC sobre quem? Sobre NR. Menos a temperatura TA, que é PAVA sobre quem? NR. Se eu passar o NR multiplicando, o que a gente vai ver? A gente vai ver, né, que eu vou simplificar o N, né, e vou simplificar o R. Então, se eu continuar aqui em cima, ó, continuando aqui em cima, o meu ΔU vai ficar ΔU 3 meios de quem? PCVC menos PAVA. Show? Então, ΔU, 3 meios de PC. Vamos lá ver quem é PC. PC aqui no final vale 1, né? 1 vezes
No caso aqui 1000, né, que é quilopascal, e o volume 4, então vai ser 1 vezes 4. Então voltando, né? 1 quilo, né, que é 1000, então vai ficar 1000 vezes 4, menos o PAVA. Vamos lá ver quem é PAVA. PA 2, né, no caso 2000, e o volume A vale 1. Então vai ficar 2000 vezes 1, né? Isso vai dar 4000 menos 2000, isso dá 2000, né? Então ΔU, 3 sobre 2 vezes 2000, simplificando, achei o ΔU como 3000 joules, não é isso? Como eu achei o ΔU como 3000 joules, acabamos de terminar nossa questãozinha maneirinha. Ó, achei o ΔU, achei o trabalho pela área do gráfico, só substituir, meus amores. ΔU é 3000 e o trabalho 4000. Isso vai me dar o calor. Então, o calor deu 7000 joules. Isso dá letra D de dado. Show! Achei o ΔU positivo, então significa que a temperatura em C, né, é maior do que a temperatura em A. E achei o trabalho também positivo, porque meu volume está aumentando. Então, achei o trabalho pela área do gráfico e o ΔU pelo produto PV, né, PCVC, menos PAVA. Show? Tranquilinho? Galerinha, espero que vocês tenham curtido essa revisão de termodinâmica. Certamente vai cair uma questão de termodinâmica, a gente vai acertar, amém? Vai dar tudo certo. Acredito em vocês. Amanhã a gente continua falando de óptica geométrica, uma revisão marota pra gente. Valeu, um grande abraço.